Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves. Esse é mais um podcast da Assembleia de Deus de Gramado. É uma alegria poder receber todos vocês para mais uma conversa. E essa vai ser uma conversa muito especial, porque nós vamos falar sobre um tema de extrema importância e relevância para todos nós, para as nossas igrejas, para as nossas vidas, para as nossas cidades e para a nossa nação. Nós vamos conversar sobre discipulado, mas discipulado de uma forma bem mais abrangente do que talvez a maioria de nós muitas vezes entende e compreende discipulado. E o meu convidado de hoje é o pastor Rodrigo Tapia, que eu já conheço há alguns anos, já tivemos a oportunidade de estar juntos em conferências, em seminários. A primeira vez que estivemos juntos foi na cidade de Cachoeirinha, quando levei ele e o Dr. Bob Moffitt para falar sobre um tema do seu livro, Se Jesus Fosse o Prefeito, como que seria a sua cidade. De lá para cá, a gente sempre, de tempos em tempos, nos encontramos, conversamos, sonhamos juntos, porque temos uma visão de ver nossas cidades, o Brasil, o mundo sendo alcançado e discipulado. Vou pedir para que ele se apresente, então aqui, depois já vamos começar com as nossas perguntas, a nossa conversa de hoje. Bem-vindo, pastor Rodrigo. Amém. Muito obrigado, pastor José. Uma alegria estar aqui, participando, e cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo. Meu nome é Rodrigo Tapia, eu sou um pastor chileno, moro aqui no Brasil há já mais de 20 anos e sou fundador e diretor do Instituto Transforma. E estamos aí nessa empreitada, colaborando e servindo a igreja para transmitir o entendimento mais fundamental, básico, essencial, que é a missão que a igreja recebeu da parte do Senhor Jesus, que é fazer das nações discípulas dele. Não? Então, foi isso que ele nos manda fazer na grande comissão. Então, o nosso compromisso como instituição, como Instituto Transforma, é exatamente isso. Não? Transmitir, ajudar, trazer a compreensão, o entendimento, não apenas teológico, bíblico, mas também prático, sobre como devemos e como a igreja deve fazer isso. Então, obrigado pelo convite. Aqui vamos ter um papo muito abençoado. Obrigado por atender ao nosso convite. Pastor Rodrigo, nós, como pastores, como líderes, aqueles que já estão na igreja, não é? Há pouco tempo ou há muito tempo, já está acostumado com o conceito de discipulado. E o discipulado é algo muito importante para a vida cristã, para a fé cristã, e muito tem se falado sobre discipulado. Então, a nossa conversa hoje, nós vamos trabalhar aqui dentro desse conceito e depois ir ampliando. Um certo teólogo disse que a igreja brasileira é como um rio muito largo, porém muito raso. O que ele quis dizer que é uma igreja grande, com milhares e, por que não dizer, milhões de pessoas, porém parece que, no que diz respeito à profundidade do discipulado, do compromisso com Deus, do caráter cristão, parece que tem deixado a desejar. Você que tem trabalhado bastante com esse tema, o que seria discipulado dentro da sua visão e do conceito que você vem desenvolvendo? Muito bem, essa mesma pergunta foi feita para mim há alguns 10, 12 anos atrás por um líder muito relevante aqui do Brasil. E foi mais ou menos nessa linha a minha resposta. Eu falei que a igreja, não apenas no Brasil, mas a igreja na América Latina, não, que é o nosso campo de trabalho, ela é como um grande lago, sabe, com poucos centímetros de profundidade. E se ela tem pouca profundidade em vários aspectos, tá?
E uma deles é ela entender a plenitude do que significa o discipulado. Há uns 20 e poucos anos, eu fui atraído, sabe, por um entendimento que era novo para mim, quando alguém falou sobre discipulado de nações. E então eu comecei a aprofundar nessa questão, de onde estavam tirando esse conceito de discipulado de nações. Para mim era um conceito estranho, sabe, alheio, distante, eu não entendia. E aí eu comecei a ler alguns conteúdos, não, alguns autores que hoje já conheço, porque eles têm ensinado no nosso instituto, não, através desses anos todos aí. E aprofundei na questão do que a Bíblia ensina sobre o que é discipular uma nação. Como se faz isso? E como esse conceito é uma orientação fundamental, porque exatamente faz parte da grande comissão. Assim, quando a gente aprofunda nesse texto da grande comissão, eu analisei muitas versões, tanto no português quanto no espanhol, e eu verifiquei que essas traduções, a maioria delas, não se ajusta à intenção original do que foi transmitido por Jesus. Tem algumas versões que são traduções certas. E se a gente pudesse aqui transmitir o conceito em uma linguagem mais fácil de entender para todo mundo, é que Jesus disse: vão e façam das nações as minhas discípulas, as minhas seguidoras, as minhas alunas. Então, aí o foco não é o discipulado individual. Vamos falar sobre isso também, da pessoa. Mas aqui o foco é que as nações virem seguidoras de Jesus. Então, agora, de maneira mais recente, eu cresci na igreja. E então eu observei que a gente não pratica, numa grande maioria, não, do cristianismo hoje, contemporâneo, não pratica o discipulado do indivíduo. Uhum. E aí, então, começamos há poucos anos, não, a aprofundar nessa questão do discipulado do indivíduo. Mas aqui, fazendo aqui trazendo uma aproximação sobre o conceito de discipulado de nação e discipulado de indivíduo, eu entendi que não temos como discipular uma nação se a gente não tem um entendimento claro, profundo e prático sobre como discipular os indivíduos. Então, precisamos desses dois pilares: discipular indivíduos para discipular uma nação. Ok. Quando falamos de discipulado na igreja, geralmente a gente pensa em programas, currículos, conteúdos. Somos conteudistas no processo de discipulado, classes e coisas do gênero. Não que isso seja errado, faz parte, é necessário. Mas quando falamos de discipulado dentro do contexto de igreja, nós falamos muito sobre o discipulado do indivíduo e já há algum tempo eu tenho observado isso. Nós queremos discipular pessoas para... Não que isso seja errado, eu creio que isso tem o seu lugar e é necessário, mas estamos discipulando pessoas para a denominação, para que ela aprenda, obviamente, a visão, os valores da denominação. E aí discipulamos pessoas também nas doutrinas bíblicas, nas doutrinas do Evangelho. Mas parece que nós não discipulamos as pessoas para a vida.
e o ambiente de igreja, ou o tempo que elas gastam num ambiente de igreja, e aí eu estou falando de templo mesmo, seja nas celebrações, seja nos cursos e nos seminários, o tempo que elas investem nesses ambientes é muito menor comparado com o tempo que elas investem na sua casa, no seu estudo, na escola, na faculdade, no seu trabalho, por exemplo. E parece que daí existe aquela desconexão, não é? A pessoa, ela trabalha no dia a dia, e aí temos aquela expressão na sua vida secular, e aí ela vem para viver a sua vida espiritual no domingo, no culto. Mas parece que aquilo que ela recebe no final de semana, no culto, não tem impacto ou eco naquilo que ela faz no seu dia a dia. Então, parece que o nosso discipulado do indivíduo está sendo um discipulado para a vida religiosa e não para as coisas práticas do dia a dia. Você tem percebido isso também? Sim. Eu fui... Um pouquinho mais perto do microfone. Fui acordado, não, por Deus nessa questão do discipulado individual. A gente já falou um pouquinho sobre isso alguns dias atrás. E, de fato, ontem eu estava falando com um pastor da Colômbia, porque já que há alguns poucos dias estou indo para lá, e falando sobre essa questão do discipulado. Acontece que essa pandemia que nos atingiu, não, que atingiu o mundo todo, particularmente a civilização ocidental, não, de maneira mais forte, intensa, teve um efeito também na igreja. E eu conheço várias igrejas lá na Colômbia, e há um ano atrás, não, quando estava já diminuindo a questão, não, da pandemia, eu tive uma reunião com um querido amigo, um pastor de uma grande igreja lá em Bogotá. E eu conheci a igreja. De fato, nós realizamos treinamentos do Instituto Transforma na igreja dele, lá em Bogotá, onde participaram todos os principais líderes da igreja, participaram da escola. Um ano. E eu cheguei a ministrar nessa congregação. Na época, isso antes da pandemia, era uma igreja mais ou menos de uns 4.000 membros. 4.000 membros lá, uma igreja em Bogotá, é uma igreja pequena, sabe? Porque tem igreja de 50.000, 70.000, até 90.000 membros. Só que agora, 2 anos e meio depois, eu estava falando com esse pastor e ele me diz que a participação a participação nos cultos, uma vez que houve um período em que foram cancelados, sabe, os cultos das igrejas lá em Bogotá, 100%, não? Vários meses as igrejas não conseguiam se reunir. E depois as restrições por quantidades, porcentagens, 50, 30, sei lá. Ele me disse assim, hoje, depois de 2 anos de pandemia, nossa igreja tem 900 pessoas participando. De 4.000 para 900 pessoas. Ontem mesmo e aqui então vou explicar uma questão, mas ontem, falando com outro pastor da Colômbia, de Bogotá também, eu ministrei um culto da igreja dele há uns 4 anos atrás, 3 anos por aí. Aí eu lembro que estava lotado lá e teria umas 180, 200 pessoas. O que aconteceu? Eu falei com ele ontem e eu falei, olha, estou indo aí para Bogotá, daqui a pouco. Seria bom a gente se encontrar. E como está indo a igreja? Como está? Ele me falou, olha, estamos reconstruindo. Temos uma participação de 20 pessoas. Nossa. Então, passou de 180, 200 pessoas para 20 após esse período de pandemia. Então, o que nós temos percebido? Por que isso aconteceu? Por que a quantidade
diminuiu tanto de pessoas que participam, não, da comunhão, da igreja, dos cultos e tal. O que aconteceu? Eu diria que tem basicamente uma resposta: a falta do discipulado. O discipulado tem um aspecto não apenas de transmissão de conhecimento, porque aqui então vem um outro elemento que a gente tem que considerar. Se a gente pratica de maneira efetiva e bíblica o discipulado, a outra questão é o conteúdo do que vamos chamar assim, o discipulador vai transmitir para o discípulo, não? Então, tem um elemento do conhecimento certo que deve ser transmitido, mas também tem a questão da comunhão que acontece nesse processo de discipulado. Então, se a gente estivesse discipulando as pessoas de acordo com os princípios bíblicos, provavelmente esses números, não, de grande impacto, não, na Colômbia, em algumas igrejas que eu conheço, talvez não teria sido assim tão dramática a queda de participação. Então, nós temos um conjunto de pessoas, acredito aqui no Brasil e na América Latina, que eles não têm uma fé sólida, consolidada, e então, diante de uma circunstância como a pandemia, o povo simplesmente parou de participar porque ele talvez estava sendo convocado para um encontro, uma reunião interessante, mas, além disso, não tinha base e solidez bíblica, convicções que são transmitidas apenas através de um processo de discipulado. Estavam ali mais como clientes, né? Não propriamente como cristãos comprometidos com a fé cristã ou a comunidade de fé. Agora, ampliando um pouco mais o nosso leque, o nosso conceito, né? Estamos falando sobre discipulado de indivíduos, que já é um desafio, e talvez essa seja a razão pela qual o Brasil hoje tem um percentual muito grande de evangélicos. Mas parece que esse evangelho que os evangélicos estão praticando não produz um impacto de transformação na estrutura da sociedade. E aí nós vamos ampliar um pouco essa dimensão. O que seria, como seria, ou o que estamos falando quando estamos dizendo nós precisamos discipular a nossa cidade, ou nós precisamos discipular a nossa nação, ou precisamos, como disse a Jesus na grande comissão, discipular nações. Como se discipula, Pastor Rodrigo? Nações, cidades inteiras. Você tem algum exemplo da história ou recente de sociedades que estão sendo impactadas a tal ponto de a gente poder dizer, não, essa sociedade foi discipulada, ou esse lugar, esse país, essa cidade está sendo discipulado, não apenas a nível de indivíduo, mas como sociedade? Como que se discipula, então, uma nação? Bom, normalmente nós cristãos evangélicos pensamos que o crescimento da igreja, o crescimento numérico da igreja, fará com que a sociedade seja transformada. Isso significa que nós acreditamos que o evangelismo é o único importante. Vou pedir para que você preste bem atenção nesse tema que ele vai entrar sobre a diferença entre evangelismo e discipulado e o perigo de só evangelizar e não discipular. Sim, porque a gente foi, como igreja, aqui na América do Sul, nós somos discípulos, nós vamos chamar assim, discípulos da igreja americana,
somos filhos da igreja americana e netos da igreja europeia, não, da Europa. E eu cresci, não? Eu participei em igrejas batistas, não? Todos os meus primeiros 35 anos de vida em igrejas batistas. E eu lembro que tínhamos uma forte ênfase no evangelismo. Campanhas de evangelismo, por exemplo, eram comuns, não? As campanhas de evangelismo. E logo, quando eles eram alcançados, as pessoas que começavam a integrar a comunhão da igreja, então a gente ensinava para eles doutrinas básicas, não? Para eles terem o conhecimento das doutrinas. Mas o impacto na sociedade era mínimo. E eu participo, eu estou para cumprir 60 anos. Agora, sabe? Sexta-feira eu cumpro 60 anos. Desde já, nossos parabéns. Então, sabe que nesses 60 anos eu tenho observado, conhecido, porque nasci na igreja, não? E tenho observado essa ênfase, não, na questão de evangelizar os indivíduos. Porém, deixa eu fazer aqui duas referências, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. E talvez dá para falar alguns exemplos da história também. No Antigo Testamento, Deus forma uma nação, Israel. Então, essa nação sai dos lombos de Abraão, não? Deus dá uma promessa para ele e diz: eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que esse processo não vai ser um processo simples nem fácil, porque Deus iria formar essa nação não na terra que prometeu a Abraão, porque a terra estava comprometida, não, com nações que existiam nesse lugar. E então essa nação vai crescer no Egito, não, sob o domínio do Egito. Os primeiros 100 anos, todo mundo sabe, 130 anos, tudo bem, tudo tranquilo, todo mundo conhecia José, não? Segundo, depois do faraó, não? Então, tudo tranquilo. Mas, em algum momento, Éxodo fala sobre isso, se levanta um faraó que não conhece José. Então, já se perdeu esse vínculo com esse povo que está aí, no seu império, não? Ok, aí então começa o processo da escravidão. E se passaram mais 300 anos, até que Deus diz: é o tempo de libertar o meu povo que foi formado aí no Egito, que cresceu, não? De 72 pessoas para 3, 4 milhões de pessoas. Então, conhecemos bem a história, a nação é liberta, não? Sob a liderança de Moisés, liberta a nação, mas no caminho de ida para a terra prometida a Abraão, a Isaac e Jacó, Deus entrega um conteúdo escrito, que é a Torá, a lei, o Pentateuco. Essa lei vai instruir, Moisés vai transmitir, e há instruções muito claras nesses 5 livros da lei, que incluem as leis morais absolutas, os 10 mandamentos, escritos diretamente pelo dedo de Deus. Deus mesmo escreve na pedra os 10 mandamentos. Em segundo lugar, as leis civis, 613 leis civis. As leis cerimoniais ou litúrgicas, não? E as leis de saúde, não? Então, esse conjunto de conteúdos, de instruções, Moisés e logo os pais e os levitas e os sacerdotes teriam a instrução de discipular essa nação com esse conteúdo. Então, vamos lá. É uma responsabilidade não somente dos líderes religiosos,
há todo um conjunto de leis. Então, o discipulado não acontece no vácuo, existe uma base. Então, você está dizendo que o discipulado ele aconteceria nessas dimensões: líderes religiosos, líderes civis ou políticos e as famílias. É isso? É isso mesmo. Essas 3 dimensões discipulariam a nação. Sim, exatamente. Moisés é o líder político da nação, não? Porque o líder religioso é Arão, não? E a tribo dos levitas. Não? Então, eles teriam uma função, uma tarefa, não apenas de conduzir o culto ao Senhor, mas também de instruir, de capacitar ao povo. Mas a principal tarefa de discipulado do povo de Israel foi dada aos pais. Olha aí. Ou seja, os principais responsáveis do discipulado de uma nação são os pais, discipulando seus filhos. Bom, isso muda muita coisa. Sistema escolar, sistema de discipulado na igreja, que muitas vezes os pais delegam para a igreja, para os pastores, para os professores de escolas bíblicas, uma responsabilidade que, em primeira instância, é deles. Exatamente. Agora, as instruções são muito claras, são criados cânticos. Não? Antes de Moisés morrer, ele cria um cântico. Diz: isso aqui vai ser um testemunho. Quando seus filhos cantarem essa música lá na frente, será o testemunho se vocês fizeram ou não, cumpriram ou não a tarefa. Discipulado através da arte, a música. Então, o povo de Israel recebe essa instrução. É interessante, não, aqui mencionar que houve problemas sérios de obediência do povo que saiu do Egito. Nós conhecemos também essa história. E o povo ele foi impedido por Deus de entrar na Terra Prometida. A viagem foi apenas de pouco mais de 2 semanas. Se a gente analisa o mapa, vê que a distância não é muito grande, não? Mas 2 semanas eles já estavam na beira aí de entrar no território prometido a eles. E Deus impediu. Vocês conhecem a história dos espiões que foram enviados e tal, e a revolta que aconteceu, não, com o povo. Então, Deus decide: gente, nenhum de vocês maiores de 20 anos vai entrar. Então, Deus esperou 40 anos. Formasse toda uma geração. Para formar uma nova geração, que seria discipulada no deserto por Moisés, não? E os líderes discipulariam essa nação. E esse, sim, de 20 anos para baixo, eles entrariam na Terra Prometida. Mas Deus esperou 40 anos. Veja bem a dificuldade que nós temos. Não? A instrução era muito clara porque os habitantes da terra de Canaã, as nações vizinhas, eram nações que praticavam o mal. Não? Idolatria, politeísmo, umas práticas, não, de violência extrema, não? Os sacrifícios humanos e outras práticas terríveis, não, dessas nações. Então Deus decidiu o extermínio dessas nações porque ao vaso, não, como se fala, a copa, a taça já chegou no seu limite. Então disse Deus: chega. Então a instrução dos pais era instruir no conhecimento certo, não, entregue por Deus, para impedir que as nações que ficariam ali nessa região ou perto, ao redor, influenciassem a nação de Israel com as suas práticas. Então, os pais tinham essa responsabilidade e fazerem da nação de Israel uma grande nação que chegou no seu ponto mais alto na época de Salomão. Ou seja, de um bando de escravos que saem do Egito, em 300 anos eles viram
uma potência global. Mas isso foi por causa do discipulado, a partir do conhecimento da lei, feito principalmente pelos pais. Bem. E nós temos na história exemplos assim também, pastor Rodrigo? Temos Existe hoje, né, algum hoje a gente usa muito a expressão, algum case, algum exemplo contemporâneo de nações que estão sendo discipuladas nesse nível? Uhum. Bom, os primeiros 300 anos do cristianismo, os primeiros 300 anos da igreja, a igreja nasce no contexto do Império Romano, não? O domínio do Império Romano sobre as nações, não? E a igreja recebeu, então, as instruções da parte de Jesus. Eles tinham só o Antigo Testamento, eles tinham esse conhecimento, a igreja primitiva, logo se acrescenta tudo o que Jesus transmitiu para eles e logo o que Paulo e os outros escritores também acrescentaram. Jesus disse: vós sois o sal e a luz da terra. Vocês são luz. Então, onde a luz chega, as trevas se dissipam, vão embora. A igreja, num processo lento, não? Ela foi avançando, se expandiu, não? Pelo Império Romano, e em um período, não, de mais ou menos 300 anos, a cultura de Roma foi mudada e transformada em vários campos, em várias áreas. O conceito de misericórdia, por exemplo, que Jesus transmite, não, para os seus discípulos, para a igreja primitiva, isso não era uma prática dentro do Império Romano. Aquele que estava em desgraça, não, aquele que estava doente, nós devíamos ajudar ele a morrer. Então, a igreja começa a praticar algo bem diferente, não? O cuidado, a misericórdia, a bondade, que não era parte, não, da estrutura de pensamento do Império Romano. O tratamento dado às mulheres. As mulheres no Império Romano era propriedade do homem, do pater, não? Do pai da família. Era propriedade, os filhos eram propriedade dele. Então, ele decidiu o que ele queria fazer, não? Ele não seria acusado de algum crime se ele matasse a mulher dele, por exemplo, ou algum dos filhos. Então, a igreja, espalhada pelo Império Romano, nesse processo, ela começa a transformar os conceitos, as práticas, a prática nos gladiadores foi eliminada por causa do cristianismo. A gente pensa normalmente que o Coliseu Romano era o único lugar, não, que tinha, se degladiavam aí, sabe, os escravos separados para essa função. Mas, na verdade, todo o império estava espalhado, sabe, com coliseus, não? De menor tamanho, mas todo o império. Então, essa era uma prática comum. E os cristãos, com a sua influência, acabaram com a prática dos gladiadores, sabe? E assim, outros aspectos também foram mudados. Em 300 anos, então, a igreja de perseguida passa a ser protegida. A gente aqui pode discutir se isso foi conveniente ou não, na época aí do Constantino, não? Muito bem. Mas o fato é que houve abundância. Houve mudança. Foi devagar, não? Lenta a mudança, mas aconteceu. A gente poderia mencionar aqui outras situações, por exemplo, São Patrick, não? O São Patrício, na Irlanda. Hoje essa ilha se chama Irlanda. No passado não tinha outro nome, não? Mas no ano 400, mais ou menos, São Patrick, ele é levado, ele era um bretão, não, da Bretanha. Ele é pego por umas tribos selvagens, dos celtas. Pega ele, um menininho chamado Patrício, e é levado como escravo, sabe, para a Irlanda. Então, essa é uma história. De fato, foi feito um filme há 2 anos atrás,
que se chama Eu Sou Patrício. Não? Eu não consegui assistir, porque ele está em inglês. Não? Eu não falo inglês, não entendo inglês. Mas alguns dizem que Patrício ele manteve, através do seu trabalho que ele fez em um ministério, ele conseguiu poupar da decadência à civilização ocidental. Então, ele sai de lá, é levado como escravo, não? Logo, por uma indicação do Espírito Santo, ele que tinha que cuidar ovelhas perdidas lá nas montanhas, na Irlanda, ele sai de lá e Deus dá a direção e ele chega no litoral e encontra um navio bretão lá e ele é levado, ele já é adolescente, ele é levado de volta à sua terra. Ele compromete a sua vida, sabe, com Cristo, e ele começa a aprender as Escrituras, e ele entende, depois de vários anos, com 52 anos de idade, ele decide ir para a Irlanda para discipular a Irlanda. Não apenas evangelizar a Irlanda, mas discipular a Irlanda. E ele sai de lá, vai para a Irlanda, e o efeito, ele morreu mais ou menos com 80 anos de idade, ou seja, com menos de 30 anos de ministério lá. Se criam 3.000 igrejas, são criadas na ilha. Os líderes da igreja são preparados pelo Patrício. Logo, centros de treinamento. Logo, onde as pessoas aprenderão a ler, a escrever. Não? Logo, muitos desses discípulos que são formados aí sob a orientação de St. Patrick, eles entram para a Europa no ano 400 e pouco, quando o Império Romano já está desabando, não? Está ruindo, e eles começam a discipular a Europa. Muitos desses discípulos que saíram da Irlanda. Então, nós temos aí um exemplo, eu estou falando aqui de maneira muito sucinta, não? Essa história é uma história formidável, tremenda, sabe? Fantástica, de St. Patrick, discipulando as tribos, o sistema de leis que tinha essas tribos, foram tocadas e alcançadas pelos princípios das leis de Moisés, que St. Patrick, então, instrui os reis que tinha essas tribos espalhadas aí pela Irlanda. Então, houve uma transformação da cultura da sociedade em todos os níveis. Não? Falando um pouco, então, sobre esse alcance das diversas áreas, hoje estava conversando um pouco antes aqui do nosso podcast sobre algumas coisas no Brasil vão virando moda, né? Vão virando tendências, e aí acho que o brasileiro tem essa tendência de pegar uma coisa e falar muito sobre aquilo. No processo, parece que a essência vai se perdendo e aí fica somente um modismo. Uhum. Já vinha se falando sobre isso há algum tempo atrás e parece que agora voltou-se a se falar com muita força sobre as esferas, não é? Os 7 montes. E aí vários conceitos vão sendo desenvolvidos. Eu tenho ouvido muito pessoal falando sobre conquista dos 7 montes, conquistar as áreas, não é? As esferas. Eu particularmente não me simpatizo muito com o termo conquista, porque ele soa uma coisa assim, não muito de acordo com o espírito do Evangelho, né? Eu pelo menos prefiro o conceito de influência. Eu acredito que ele é mais bíblico. Como que você vê essa questão das áreas que influenciam a cultura? Estava lendo recentemente, até citei para você um livro de um sociólogo, um filósofo americano, cristão, em que ele fala um exemplo dos Estados Unidos, sobre o conceito da cosmovisão, que algumas pessoas, a cosmovisão cristã, que algumas pessoas dizem que, e aquilo a gente está falando sobre o crescimento de igreja, né? Quanto mais gente dentro das igrejas,
mais uma nação pode ser transformada. Bom, não é isso que está acontecendo no Brasil, pelo menos, e nos Estados Unidos também não. E ele começa a questionar esta visão de que, enquanto mais pessoas estiverem dentro das igrejas, mais uma nação pode ser transformada. E ele começa a citar grupos nos Estados Unidos que, comparado com o número de evangélicos, é muito pequeno, porém o impacto na cultura é muito maior. E aí esse autor diz que uma cultura ou uma nação jamais será influenciada se os canais, vamos dizer assim, que influenciam, ou as áreas que moldam a mentalidade e o comportamento de uma nação não for discipulado. Você concorda com isso? Então, como é que você vê essa questão das esferas? Temos que conquistar, temos que influenciar, como é que é? Os cristãos dentro do Império Romano nunca ultrapassaram 15% da população. Porém, a cultura foi transformada. A escravidão foi eliminada. 40% dos habitantes, não, do Império Romano eram escravos. Eles não chamavam eles de, para eles não eram seres humanos. O nome no idioma grego era res, uma res, ou seja, o mesmo conceito de gado. Isso era um escravo. Isso foi eliminado. Agora, eu acredito e também eu concordo com a questão de que nós não estamos para conquistar. Há um elemento de luta, de batalha inserido, não, na nossa missão. Faz parte, não, de luta, de batalha. Mas nós não conquistamos. Nós discipulamos. O discipulado, então, transmite princípios, valores. Já temos falado da importância de discipular indivíduos. O Espírito Santo é quem transforma. Não somos nós. Nós não transformamos nada. Agora, nós devemos ser fiéis em transmitir o conhecimento certo da verdade. Transmitimos. Vivenciamos, praticamos, transmitimos. O Espírito Santo toma esses princípios da verdade e transforma o indivíduo, a maneira de pensar dele. Então, eu diria assim, eu concordo mais com o termo influenciar, que vem do ensino. Não? De fato, Jesus disse na Grande Comissão que nós devemos fazer das nações discípulas de Jesus, ensinando-as tudo que eu vos tenho ordenado. E o que ele nos ordenou começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e finaliza em Apocalipse, no capítulo 22. Então, tudo que ele nos ensinou devemos transmitir. Aqui, pastor, temos uma questão que é importante a gente reconhecer e entender, que é chamada da divisão sagrado-secular. A divisão sagrado-secular, nós temos uma categoria de coisas, tarefas, responsabilidades, conceitos que nós, evangélicos, não, do século XXI, chamamos de sagradas. Mas temos outras categorias que ficam do outro lado, e nós chamamos essas de seculares. Biblicamente não existe isso, essa divisão. Então, por exemplo, qual que é o seu trabalho secular? Nós usamos esse termo. Eu falo, não existe tal coisa. Existe trabalho. Sim, trabalho. Se você trabalha para Deus, e aqui então, por exemplo, a gente acrescentaria, trabalho para Deus, eu tenho que ser pastor, missionário, intercessor, levita, sei lá, não? Missionário. Alguém falou, olha, quanto
pior o lugar onde a pessoa vai para ser missionário é mais espiritual, né? Mais espiritual. Então, nós temos feito uma divisão, e isso vem da influência do pensamento grego, da filosofia grega, que se introduziu no pensamento da igreja. Então, biblicamente não existe Adão, que foi abençoado por Deus. Qual que era a função, a tarefa que ele tinha? Ele não era pregador, ele não era pastor, ele era um agricultor. Não? Ele teria que mexer com a terra. Então, a gente precisa entender de que esse tem sido um dos piores males na vida dos cristãos, é fazer essa diferenciação entre o sagrado e o secular. Temos que eliminar essa barreira que separa essas duas coisas. Ou eu faço tudo o que eu faço para Deus ou não. Pronto, acabou. Não? Então, meu trabalho como pastor, o trabalho do irmão, não? Que é médico, que é construtor, que tem uma loja, não? Onde vende, sei lá, um supermercado e outras atividades, são tão espirituais as dele quanto a minha, como pastor. A minha não é superior, não é melhor. Não? Esse conceito está errado. Então, precisamos eliminar essa barreira, porque dessa maneira, então, a gente vai consagrar todas as esferas da cultura, da sociedade, e onde eu estiver operando, trabalhando, servindo, é para a glória de Deus. E aí, então, eu conseguirei avançar os propósitos do reino de Deus nesse lugar. Não apenas evangelizando as pessoas que estão nessa área, mas levando os princípios, os valores bíblicos que devem ser levados para essa área da cultura. Então você está dizendo que nós não precisamos, vamos dizer assim, nos organizar para conquistar ou influenciar. O que nós precisamos é treinar quem já está. Porque nas áreas de influência, ou vamos usar aqui o termo, nos 7 montes, já tem cristãos. Já tem cristãos na esfera da religião, na esfera da família, na esfera da educação, na esfera dos negócios, na esfera de governo, na esfera das artes, entretenimento. Já tem cristãos. Acho que então o grande problema é que eles não se enxergam como missionários para aquela esfera. Exatamente. E agora uma outra pergunta, então. Como pastor, como líder, nós temos esse desafio de conduzir a igreja, discipular pessoas. E, como eu disse, a grande maioria de nós pastores discipula pessoas para a igreja. Como que um pastor e uma igreja, você que tem trabalhado bastante com capacitação de pastores, de líderes, através do Instituto, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre o Instituto em si, que sugestões você daria para mim, que sou pastor de uma igreja local, e para tantos outros que estão nos assistindo? Como que nós poderíamos tornar a nossa igreja esse centro missional para desenvolvermos discípulos de Jesus que sejam missionários na cultura? Não precisam ser enviados, eles já estão lá. Como que nós podemos fazer isso? E no livro de Atos existe é contada aí uma experiência da despedida do apóstolo Paulo dos irmãos de Éfeso, mas ele faz isso lá em Miletos. E ele disse: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu ensinei a vocês todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Então, ele é um apóstolo. Então, Deus levantou, não? Apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, com funções, com ofícios, que alguns chamam, dentro da igreja,
mas para preparar a igreja com todo o conselho de Deus, ou em todo o conselho de Deus. Então, nós, pastores, temos a responsabilidade de ensinar o conteúdo de Gênesis a Apocalipse. E aí, então, nós temos instruções amplas, profundas, diversas, de como deve ser construída uma nação nas suas diferentes esferas. Já que estamos falando de esferas, não? Como deve ser construída. A Escritura está cheia de orientações e referências a respeito, por exemplo, do governo civil. Está cheia de instruções a respeito da família. Os conceitos bíblicos de educação. Cheio. Então, a gente precisa, nós chamamos isso de cosmovisão bíblica. Ou seja, uma visão de mundo a partir do conteúdo bíblico. Então, os pastores têm a responsabilidade de transmitir o conhecimento total, o conselho total aos membros das suas igrejas. A transformação da sociedade e da cultura vai acontecer uma vez que nós formos treinados, capacitados, preparados. Deixa eu contar brevemente a experiência do Dr. Mark Beliles. Ele fez uma pesquisa histórica de 2000 anos de cristianismo. E ele conseguiu enxergar quando a transformação da cultura da sociedade aconteceu de maneira efetiva. E ele diz, não aconteceu apenas quando a igreja evangelizava e orava. Esses são dois elementos importantes: evangelizar, alcançar os perdidos, e uma igreja que ora. Mas disse, a transformação aconteceu quando a igreja preparou, capacitou seus membros, seus integrantes, para as áreas de influência da cultura. Aí se houve transformação. Nós podemos ter, e oramos por avivamento, não? Isso é uma tendência, não? Em grande parte do corpo de Cristo precisamos de um avivamento, e isso é verdade, precisamos de um avivamento. Mas também precisamos de reforma. Não? Nós falamos, não? Completamos um pouco mais de 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante conseguiu transformar as instituições. Então, hoje precisamos disso porque a igreja parou de fazer isso, pastor. Nos últimos 100, 120 anos, a igreja parou de discipular a cultura. Nós não estamos discipulando a cultura. Tanto que a pergunta é se a igreja ainda é relevante. A cultura está perguntando se a igreja ainda presta para alguma coisa, né? Sim, exatamente. A igreja perdeu a sua relevância cultural e social, quando, na verdade, ela foi criada para gerar um impacto transformacional na sociedade, onde o mal opera, mas a igreja foi criada exatamente para estabelecer. Veja bem, o ponto mais importante nas Escrituras, e que Jesus ele salientou isso claramente, ele nos ensinou a orar, venha o teu reino. Ele disse que a prioridade da igreja é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando nós falamos de reino, estamos falando de governo. Então, a igreja foi colocada aqui nessa terra para estabelecer o governo de Deus na terra. O governo dele é estabelecido quando as nações começam a obedecer às instruções que estão aqui na palavra. E a igreja, então, é esse canal que vai instruir primeiro os seus membros da igreja, mas através dos membros vai influenciar a cultura em todas as suas esferas, arena política, de governo, educação e tudo. Então, o governo de Deus, o reino de Deus é estabelecido uma vez que a igreja exatamente discipula as pessoas
discipula a nação, discipula as áreas de influência da cultura. Muito bom. Está muito bom essa conversa, esse papo de discipularmos não somente pessoas, mas esferas e, consequentemente, a nação. E vamos falar um pouco sobre o Instituto Transforma para a gente irmos encaminhando para o encerramento do nosso podcast. O que é o Instituto Transforma? O que a gente estuda, aqueles que desejam, querem conhecer? Que tipo de conteúdo? Qual é a grade curricular, por assim dizer? Quem são os professores? Enfim, o que é o Instituto Transforma e como que ele contribui, Pastor Rodrigo, para membros da igreja, para pastores e líderes de qualquer esfera? Como que ele contribui para preparar discipuladores para as cidades e para as nações? Então, nós estamos atuantes há 13 anos, nós começamos na cidade de Curitiba e fomos conduzidos por Deus na questão de, primeiro, a gente entender o que significa discipular uma nação e logo entender que discipulamos uma nação a partir não da cosmovisão bíblica, ou seja, do pensamento de Deus. Quando a gente tem essa palavra aqui, quando o irmão, o pastor que está nos assistindo, ele tem essa palavra nas suas mãos, o que nós temos aqui é o pensamento de Deus, como Deus pensa. E Ele quer que nós pensemos como Ele pensa. Não? Então, nós começamos a aprofundar nessa compreensão, nesse entendimento, e começamos, então, criamos uma escola que funciona até hoje, que se chama Escola do Reino. Liderança, cosmovisão bíblica e transformação social. Deus quer levantar a sua igreja, seus filhos, que fazem parte da sua igreja, como líderes na cultura. Quando isso acontece, então, avança a influência, não, do cristianismo nas nações. E nós fazemos isso a partir, então, como já falei, a partir do pensamento bíblico, a cosmovisão bíblica. Aqui a Bíblia, então, vai nos ensinar, e então nós ensinamos nos módulos que nós temos no Instituto. Ele tem 10 módulos, e, por sinal, nós vamos ter presencialmente esse ano essa escola acontecendo em São Paulo, capital, em Curitiba, Florianópolis e Sapiranga, aqui pertinho, não? Mais ou menos 1 hora, não, de Gramado. Então, nós teremos 10 módulos. Nesses módulos, a gente ensina os princípios bíblicos de transformação e de discipulado, não, de uma nação. A gente fala sobre as áreas de influência e qual que é a vontade de Deus para cada uma dessas áreas. Nós vamos estar falando sobre educação, nós vamos estar falando sobre governo, não? Nós vamos estar falando sobre economia, vamos estar falando sobre negócios, não? A partir dos princípios bíblicos. Teremos aí um grupo muito abençoado, sabe, de professores. E vou mencionar pelo menos 2 aqui. Um deles é o Michael Bear. Ele escreveu o livro Negócios como Missão. Ele mesmo tem sido pastor, mas ele criou uma grande empresa nos Estados Unidos, não, que tinha 4.000 funcionários, e ele ensina sobre os princípios bíblicos de governo, de negócios. Logo, nós também temos aí o Dr. Mark Belailes na área de governo. E ele tem sido assessor de pessoas na esfera de governo em diferentes lugares do mundo. Só para mencionar uma experiência, ele durante 10 anos esteve discipulando a um irmão que era prefeito de uma pequena cidade perto de Jakarta, a capital da Indonésia. Então, esse irmão entrou em contato com ele e falou, me discipula. E então o Mark Belailes começou a discipular ele na esfera de governo. Ele era prefeito dessa cidade, Arioque, não? Esse era o nome, como se fala, apodo, não é apodo, é uma expressão aqui, já esqueci do português. Então, Arioque.
O nome dele era bem mais comprido, sabe? Arioque. Aí ele preparou nos princípios bíblicos de governo. O que aconteceu? Um candidato ao governo de Jakarta, na Indonésia. Lá na Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano da Terra. 250 milhões de habitantes, 90% deles são muçulmanos. Aí então esse candidato muçulmano chama o Arioque para fazer parte da chapa dele, não? Como vice-governador. Não? E esse candidato então muçulmano ganha as eleições e vira então o governador de Jakarta, a capital da Indonésia. E aí então o Arioque está junto com ele como vice. Aí se passaram 2 anos mais ou menos, e o governador, não, muçulmano, ele decide se candidatar para a presidência da Indonésia. E quando ele faz isso, então ele terá que entrar nesse processo, não, da campanha e tal. Quem assume o governo de Jakarta? Arioque. Então, temos aí o primeiro governador, de fato, não? Governador cristão da Indonésia, de Jakarta, capital da Indonésia. Então, o Mark Belaïles tem sido discipulador, não? E também tem influenciado, não? Governos em diferentes lugares do mundo. Então, ele estará ensinando na esfera de governo, os princípios bíblicos de governo. E assim por diante. A gente vai ter outra esfera, outros professores que estarão ensinando. Então, nós queremos convidá-los, não? Aqueles que moram aqui na região, a participarem dessa escola que vai durar 10 meses. É um encontro por mês, um sábado de cada mês, começando agora 4 de março. Em Sapiranga, finalizando em final de novembro, será o último módulo. Então, estão convidados a participarem, se matricularem. Todo mundo pode participar. Eu recomendo, claro, que os pastores participem, mas também os irmãos que são membros da igreja, de outras esferas, podem participar. Os pais de família precisam também, sabe? Então, esse é o convite, pastor. Muito obrigado. Então, você que quer conhecer de maneira mais profunda, são 10 meses. Os alunos ganham livros, né? Ganham livros. Que fazem parte das leituras obrigatórias. Tem todo um suporte, outros conteúdos, tarefas que têm que ser desenvolvidas entre um encontro e outro. E você vai poder aprofundar muito conhecimento de como discipular nações. Nós vamos deixar aqui o endereço no nosso vídeo para você acessar e também conhecer mais sobre as informações. Pastor Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui no podcast da nossa Igreja Assembleia de Deus de Gramado. Suas considerações finais para nós encerrarmos nosso podcast de hoje. Obrigado, não, pelo convite, a oportunidade de compartilhar com nossos amigos e irmãos que nos assistem. Nós fomos chamados e criados para avançar o governo de Deus na Terra. Esse é o propósito fundamental. Então, precisamos entender o que isso significa. Precisamos entender o que é o reino de Deus, não, de fato, o que é o reino de Deus, e aprender das instruções de Jesus, que ele fala o tempo todo sobre o reino de Deus. Então, o maior desejo dele é que o seu governo venha e se estabeleça aqui na Terra, em cada esfera da cultura e da sociedade. Então, quero animá-los a que cumpramos essa missão e essa tarefa, como discípulos obedientes do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, sua esposa, sua família, amém. Esse ministério maravilhoso que tem abençoado o Brasil, a América Latina também, porque o Instituto alcança outros países aqui, né, da América do Sul, da América Latina, e foi um prazer, espero tê-lo em outras oportunidades aqui para a gente conversar amém. Mais sobre esse assunto amém. Tão empolgante, tão fundamental. Deus abençoe você que esteve conosco em mais esse podcast da Assembleia de Deus de Gramado. Muito obrigado pelo tempo que você está investindo em assistir esse conteúdo e eu quero que você, se está sendo abençoado, se inscreva no nosso canal, compartilhe
com os seus contatos e fique atento dos nossos próximos encontros. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.